Olá, meus amigos e amigas, tudo bem? Boa noite. Nessa data especial, nesse sábado, Dia dos Namorados, nós queremos trazer uma palavra de Deus ao seu coração, ao seu casamento, ao seu relacionamento, à sua família. Aqui em especial um sábado agradável, um friozinho que Deus trouxe a nós, certamente propício para que nós tenhamos uma noite agradável junto a quem nós mais amamos. Portanto, você que já namora, você que já é casado, ou você que um dia vai constituir família, eu creio que Deus tem uma palavra de bênção para a sua vida neste momento, em nome de Jesus. É interessante que o tema do casamento, a Bíblia, logo nos seus primeiros escritos, ela vai abordar este tema. Em Gênesis, nos 3 primeiros capítulos, e no final da Bíblia, da mesma forma, em Apocalipse, por exemplo, capítulos 19 e 21, a Bíblia novamente vai abordar o tema do casamento. Nas palavras do Dr. David Merck, quando ele vai falar sobre os manuais do lar, ele vai mencionar inúmeros relatos bíblicos acerca do tema, não somente do casamento, mas da família como um todo. Salmo 78, por exemplo, Salmo 101, Salmo 112, Salmo 127 e também 128. Provérbios vai abordar com frequência esse tema quando vai falar, por exemplo, sobre a paternidade no lar, a paternidade na família. Cântico dos Cânticos, um relato extremamente fantástico, íntimo, profundo, acerca de um casal apaixonado, de um casal que se ama, de um casal que se querem muito. De uma forma geral, a Bíblia vai abordar em toda a sua extensão, não somente o tema do casamento, mas também o tema da família. Vocês sabem que existem inúmeros gêneros literários na palavra de Deus. Em todos eles, ou em vários deles, nós podemos encontrar o tema em questão. Por exemplo, nas narrativas, conforme eu já mencionei aqui, nos 3 primeiros capítulos do Gênesis, nas poesias também nós encontramos nos Salmos e Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, em Provérbios, também nas epístolas, por exemplo, aos Efésios, quando o apóstolo Paulo escreve capítulo 5 e capítulo de número 6 também, Colossenses capítulo de número 3 e por fim 1 Pedro capítulo de número 3, novamente a palavra de Deus vai abordar o tema em questão. E por fim, outro gênero literário, o apocalíptico, conforme já mencionei, capítulos 19 e 21, a palavra de Deus praticamente vai encerrar, concluindo acerca da celebração da bodas do Cordeiro, o dia em que a noiva de Cristo se encontrará com o seu noivo. É interessante que vocês sabem acerca do relato da criação, que em 6 dias o Senhor criou tudo que há no mundo. E no 7º dia o Senhor descansou. Mas é interessante que no relato bíblico o 6º dia foi o auge da criação de Deus. Porque criou o homem e a mulher à sua imagem. E ao fazer assim, Deus possibilitou ao homem e à mulher que governassem sobre toda a sua criação. Portanto, esse mesmo Deus que é o autor do mundo, o autor da vida, de tudo que há no mundo, é o Deus que instituiu a família. Portanto, ao instituir a família, Deus definiu o que é família. E Ele nos ensinou como a família deve se comportar, como a família deve se desenvolver a partir da ótica do seu Criador. É importante porque
dentro do conceito pós-moderno, existem várias outras estruturas de famílias. E os intelectuais desses conceitos, eles afirmam que nenhum grupo pode reivindicar a legitimidade da definição da família. E, naturalmente, nós que somos cristãos, nós não cremos nisso. Porque o Deus que é o autor do mundo e de tudo que há no mundo, instituiu também a família. Portanto, Ele definiu o que é a família e nos ensinou como que ela precisa se desenvolver. E a nossa reflexão aqui nesta noite, portanto, passa pelo propósito de Deus para a família. O casamento certamente não é o tema principal da palavra de Deus, mas ela é extremamente importante, este tema, e por isso que eu descrevi aqui algumas passagens bíblicas acerca do tema, porque o casamento ele deve ser visto como uma espécie de sombra, como um retrato ou ainda como uma metáfora. Ou segundo as palavras do pastor John Piper, é uma parábola temporária de uma realidade muito maior e eterna, ou seja, acerca da relação de Cristo, a relação de amor que Jesus, o Senhor da igreja, tem para com o seu povo, para com a sua igreja. Por isso a palavra de Deus diz aos Efésios capítulo 5, versículo número 32, diz assim: este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Capítulo 5 de Efésios vai descrever os deveres conjugais. E aqui no verso que nós lemos, o verso 32, o apóstolo Paulo, ele vai dar uma explicação fantástica. Ele vai dizer que o que deve permear o nosso relacionamento matrimonial é o mesmo relacionamento de amor e de pureza que Cristo tem para com o seu povo, que Cristo tem para com a sua igreja. Embora o foco da palavra de Deus seja em revelar como que Deus nos resgatou por meio do amor salvífico do seu Filho amado ali naquela cruz. Esse é o foco da palavra de Deus, mas ela vai abordar o tema do casamento com bastante ênfase, porque o casamento nos remete a algo maior, a relação de amor de Cristo com a sua igreja. Portanto, quando nós pensamos no tema do casamento, nós precisamos entender que ele deve ser visto como um retrato desta relação maravilhosa do Senhor Jesus com a sua igreja. Deve ser visto como um símbolo da aliança que Deus firmou com o seu povo. Povo este que estava perdido, povo este que estava condenado à morte eterna. Mas Deus, no seu infinito amor, Ele firmou uma aliança de amor, uma aliança de graça, de bondade e de misericórdia. Ele veio ao nosso encontro para nos resgatar e para nos oferecer a possibilidade da vida eterna. Então, a base deste relacionamento de Deus com o seu povo deve ser também a base da nossa vida conjugal. Então, para você entender o relacionamento matrimonial como uma espécie de um retrato, ou seja, seria a cópia desta relação que Cristo tem com a sua igreja. Por que isso é importante, queridos irmãos e amigos? Porque Deus não criou apenas o homem à sua imagem, mas também o casamento terrestre, a imagem do casamento eterno de Deus com o seu povo, de Deus com a sua igreja. Esse é um entendimento extremamente importante, essencial, indispensável. O que nos mostra que a ideia do casamento precisa evoluir muito mais do que ele é entendido num contexto geral
da nossa sociedade. Não podemos diminuir o valor e a profundidade do casamento e da família, porque do ponto de vista bíblico, ele precisa ser um retrato de algo maior, a relação de amor que Cristo tem para com a sua igreja. Certa vez Jesus estava debatendo com os fariseus e Jesus fez uma afirmação que deixou os seus discípulos assustados. Jesus, quando estava se referindo acerca do divórcio, ele declarou: o que Deus ajuntou, o homem não deve separar. Isso assustou, isso deixou os discípulos de Jesus apavorados. Então, o relato bíblico vai dizer que os discípulos declaram em Mateus capítulo 19, versículo de número 11: nem todos têm condições de aceitar esta palavra, somente aqueles a quem é dado. A resposta de Jesus aos seus discípulos que estavam assustados com a dura realidade das palavras de Jesus. Porque casamento não é brincadeira. Constituir família não é brincadeira. Porque ele precisa ser o retrato mais fiel possível da relação de amor que Cristo tem com a sua igreja. Por isso, o casamento ele deve ser entendido como algo vitalício. O casamento não deve ser visto como um fim principal, mas ele deve ser visto como um meio pelo qual Deus usa essa estrutura da família, em especial do matrimônio, do casamento, para refletir algo maior, a glória de Deus por meio da nossa união conjugal. Ou seja, queridos, para você entender isso, na ressurreição, quando o Senhor Jesus voltar para buscar a sua igreja, a palavra de Deus nos ensina que esta presente era não vai existir mais. Ela vai acabar. E o casamento vai se dissipar numa realidade superior, numa realidade muito maior, para a qual ele aponta a realidade da eternidade. Fruto do relacionamento entre Deus e a sua igreja. Portanto, o casamento ele não é eterno. O casamento ele é vitalício. Vitalício porque nos aponta para uma realidade superior e muito maior. A eternidade, como fruto da nossa relação de amor de Cristo para com a sua igreja. Por que isso é importante? Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo de número 30. Olha o que diz a palavra de Deus. Na ressurreição, as pessoas não se casam, nem são dadas em casamento, mas são como os anjos no céu. Você entende isso? Por isso que eu digo que o casamento, ele é vitalício, não é eterno. Quando Cristo Jesus voltar para buscar a sua igreja, essa presente era vai acabar. Porque o nosso casamento, ele precisa apontar para uma realidade muito maior, melhor e superior que a que nós vivenciamos hoje. A realidade da eternidade pela qual Cristo Jesus morreu por nós ali na cruz do Calvário. Talvez alguns nesta noite, eu não sei se você está jantando com o seu amado ou com a sua amada neste momento, nessa data especial. Talvez alguns estejam tristes por ver aqui no relato bíblico de que quando Cristo Jesus voltar para buscar a sua igreja, tudo nessa presente era vai acabar. As pessoas não vão se casar, nem se darão em casamento. Mas talvez alguns aqui estejam celebrando no seu interior. Puxa! Casamento é vitalício, não é eterno. Eu vou levar a pessoa que eu amo para os céus. Mas lá não vou precisar continuar convivendo com ela.
Talvez seja uma brincadeira que alguns estejam fazendo agora. Mas esta é a realidade que a palavra de Deus nos ensina. Por quê? Porque o nosso matrimônio é uma sombra de uma realidade maior. A vida eterna que Cristo Jesus reservou a cada um de nós. E por isso, o nosso relacionamento com quem nós amamos precisa retratar o mais fiel possível o relacionamento de amor que Cristo tem com a sua igreja. Amor de cruz. Por isso nós não podemos diminuir, muito menos desprezar o valor e a profundidade do casamento. E por isso eu quero trazer algumas aplicações para a minha vida e para a sua vida nessa data especial, a partir desse entendimento da ótica do casamento à luz do autor da família e do Criador de todas as coisas, o nosso Deus. Em primeiro lugar, curta a vida ao lado de quem você mais ama. Deus lhe deu uma vida preciosa, e Deus colocou alguém muito especial ao seu lado. Alguém que você escolheu constituir família, alguém que você escolheu viver durante todos os dias da sua vida. Por isso, curta, desfrute, seja feliz em nome de Jesus. Provérbio 18, 22 diz assim: quem encontra uma esposa encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. E por isso que nós precisamos desfrutar, aproveitar essa vida maravilhosa que Deus nos deu. Se Deus deu a você uma esposa, se Deus deu a você um marido, aproveite, desfruta, curta desta vida, porque Deus colocou alguém especial na sua vida, no seu lado. Todo o prazer que há hoje no casamento, conforme o texto bíblico que nós lemos ali, ele vai passar. Ele vai passar porque o casamento é uma preparação para a glória. Ele nos remete a uma realidade muito superior, a realidade da eternidade. Por isso, na ressurreição, o único casamento que será celebrado é o nosso casamento com o Cordeiro Santo de Deus, que de fato tira o pecado do mundo e nos resgata da realidade do inferno, da realidade da morte e da morte eterna. Por isso que a palavra de Deus vai fazer essa comparação entre o nosso relacionamento matrimonial com o relacionamento de Cristo com a sua igreja, ou como o noivo, que é Cristo Jesus, acerca da sua noiva, que é a igreja, que somos nós. Nós devemos estar preparados com grande expectativa para o grande dia da volta do noivo, do Senhor da igreja, Cristo Jesus, aquele que nos salvou, aquele que nos resgatou. Assim, quando nós vamos celebrar o casamento, por exemplo, na igreja, o noivo fica naquela grande expectativa acerca da entrada da noiva, a noiva também fica se produzindo e sonhando grandemente por esse grande dia, planejando tudo nos seus mínimos detalhes, toda essa expectativa, todo esse prazer, todos esses sonhos que nós colocamos nesse dia especial, quando nós decidimos celebrar o casamento, escolher viver todos os dias da nossa vida ao lado de quem Deus colocou ao nosso lado. Essa grande expectativa também deve nos remeter a algo muito maior e melhor. O preparo que nós precisamos ter para o dia que Cristo voltará, para buscar a sua noiva, para buscar a sua igreja. Por isso eu pergunto para você, meu querido amigo, meu querido irmão, irmã, o seu casamento, ele tem refletido a glória de Deus? O seu casamento, de fato, tem apontado para uma realidade superior, eterna, a partir do modelo da relação que Cristo tem com a sua igreja?
O casamento, segundo os propósitos do Senhor, ele nunca enjoa. Ele não entendia. O amor, quando Deus é o firme fundamento do nosso matrimônio, ele só vai aumentando cada vez mais. É interessante que na medida que nós vamos passando mais tempo ao lado da pessoa que nós escolhemos viver todos os dias da nossa vida, o amor de Deus vai aumentando cada vez mais em nós, e nós não enjoamos, muito pelo contrário, nós passamos a amar cada vez mais essa pessoa toda especial que Deus colocou ao nosso lado, porque assim é a relação de Cristo com a sua igreja, assim deve ser a nossa relação com quem nós escolhemos passar todos os dias da nossa vida. Por isso, curta, desfrute, aproveite a vida maravilhosa que Deus deu para ti ao lado dessa pessoa especial. Passe tempo de qualidade, abrace, beije, perdoa, ame, que amanhã você esteja mais apaixonado do que você esteve hoje por essa pessoa querida e amada em nome de Jesus. Segundo lugar, considere o seu cônjuge. Gênesis capítulo 2, versículo 24 diz assim: por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Sabe o que é interessante na matemática de Deus? O Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Na matemática de Deus, 1 mais 1 mais 1 é igual a 1. Assim também em relação ao homem e à mulher, quando Deus instituiu o casamento. Homem e mulher, ou seja, 1 mais 1 não é igual a 2, mas é igual a 1 na matemática do Senhor. É assim que procede. Por isso, homem e mulher, eles devem se unir à luz dos propósitos do Senhor para a família, para o casamento, e eles se tornarão uma única carne. Por que isso? Acompanhem comigo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo de número 3, para você entender isso melhor. Diz assim a palavra de Deus: quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Perceba que o nosso relacionamento com o nosso cônjuge, ele deve se desenvolver tendo como base o relacionamento que Deus Pai tem com o Deus Filho. E no que consiste essa relação de Deus Pai com Deus Filho? Em igualdade, mas também em liderança. Por que em igualdade? Porque Deus Pai e Deus Filho são únicos, igualdade. Mas a liderança, por que a liderança? Porque Deus é quem toma a iniciativa. Deus Pai é quem dá a direção. E Deus Filho, ele responde ao Deus Pai em obediência, porque ele ama, porque o grande prazer do Filho consiste em satisfazer a vontade do Pai. Por isso João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus amou e enviou, Deus Pai tomou a iniciativa. E por isso João 4,34 vai dizer: Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Deus Filho ama tanto Deus Pai, que a sua comida consistia em agradar a quem Ele mais amava. Então perceba a igualdade, mas também a liderança.
Assim também deve ser em relação ao nosso relacionamento conjugal. O marido e a esposa, eles estão em pé de igualdade. Eles são uma única carne, eles são iguais. Entretanto, há liderança. O marido, ele é o cabeça da mulher, assim como Deus é o cabeça do Filho, Cristo, e assim como Cristo é o cabeça da igreja. Por isso que a palavra de Deus diz que assim como Cristo amou e se entregou pela igreja, nós, maridos que somos o cabeça do lar, devemos amar e nos entregar pela nossa esposa como Cristo se entregou por nós. Pesado isso, né? Difícil isso. Esse é o relacionamento que o Deus Pai tem com o Filho, que deve também nortear a nossa vida conjugal. Portanto, quando o homem exerce essa liderança como cabeça do lar, a esposa vai responder a ele de uma forma adequada, assim como Jesus responde ao Pai em amor. Por quê? Porque o Filho ama ao Pai. Toda mulher, toda esposa que é cuidada, que é amada pelo seu marido, certamente ela vai responder da mesma forma, com amor e em amor. Por isso, nesse sentido, o casamento ele pode ser visto, inclusive, como uma sombra da Trindade. Uma sombra da relação com Deus Trino. Deus Pai, Deus Filho e a comunhão maravilhosa que eles vivem no Espírito Santo de Deus. É o que nós precisamos para que no nosso relacionamento conjugal nós possamos viver de forma saudável, com qualidade, segundo os propósitos do Senhor. Permita que o Espírito Santo de Deus direcione a sua vida matrimonial. E você vai ver que tudo vai funcionar de uma forma maravilhosa. E de fato você vai espelhar algo muito maior, que é o amor e o relacionamento que o Senhor Jesus tem para com a sua igreja. Portanto, a pergunta que Deus faz a mim e a você, primeiramente a você marido, a você homem. Talvez você esteja reclamando da sua esposa, talvez você esteja descontente, mas a pergunta que Deus faz para cada um de nós, maridos, nesta noite, é: nós estamos amando a nossa esposa? Nós estamos nos entregando por ela como Cristo se entregou e morreu pela sua igreja? Talvez a resposta de amor que a sua esposa esteja dando não esteja a seu contento, mas talvez não seja porque nós estamos falhando no amor que Deus deseja que nós ofereçamos à nossa esposa. Nós temos o privilégio de experimentar o mesmo amor que Deus tem experimentado na sua eternidade. O Deus Trino que se relaciona de uma forma tremenda. Esse mesmo amor está disponível a cada um de nós. E por meio da ação do Espírito Santo de Deus, de fato, a nossa vida matrimonial pode ser extremamente fantástica, maravilhosa, quente, apimentada, amorosa, apaixonada, porque Deus é amor. E esse Deus que é amor nos ensina a amar de acordo com a vontade e os propósitos dele. Por isso, ouça a quem você ama, caminhe junto com quem você ama, tenha o mesmo propósito. Por isso que eu coloco aqui como segundo aprendizado ou segunda aplicação: considere a quem você escolheu passar todos os dias da sua vida. Ore juntos, leiam a Bíblia juntos, decidam juntos, nunca decida sozinho. Muitos problemas que há numa vida a dois é porque
alguém decide tomar decisões sem consultar o outro. Isso não pode acontecer. Quando uma vida matrimonial, de fato, é norteada pelo amor, nós vamos levar sempre em consideração a opinião e o desejo do outro. Eu não posso chegar na casa com um carro novo, sem levar a minha esposa para conhecer, sem consultá-la, sem permitir, por exemplo, que ela olhe, que ela opine. Lá em casa, nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes, geralmente quando nós vamos comprar sequer um tênis, por exemplo, um calçado, nós consultamos uns aos outros. Por quê? Porque nós amamos, porque nós temos consideração e nós devemos aprender com isso. Em último lugar, eu quero concluir. Manifeste por meio do seu casamento a relação pactual de Cristo com a sua igreja. Esse é o propósito mais elevado do casamento. Você precisa entender isso nessa noite, meu querido e minha querida, em nome de Jesus. É por isso que o casamento existe. Você que já está casado, ou você que um dia vai constituir família, ele deve refletir um pacto maior de aliança, de amor, que Deus firmou com o seu povo. Quando a Bíblia fala em aliança, aliança significa pacto. É um concerto que Deus fez ou que Deus firmou com o seu povo. E este concerto foi de iniciativa do Deus que nos amou, do Deus que veio ao nosso encontro com a sua graça, com o seu favor imerecido. Portanto, esse Deus que estabeleceu o casamento, que instituiu a família, que definiu como a família deve vigorar, como deve se estabelecer a família. Esse Deus também estabeleceu as condições para que o pacto que ele firmou com o seu povo pudesse acontecer. Basicamente, as condições eram fé e obediência. E por detrás da fé e obediência deveria naturalmente existir o amor. Quando a nossa vida não for norteada por amor, nós jamais conseguiremos obedecer a Deus e confiar em Deus de fato como Ele deseja de nós. Essas foram as exigências de Deus quando Ele firmou este pacto, essa aliança com o seu povo. Estávamos perdidos, estávamos condenados à morte, ao inferno. Mas Deus tomou a iniciativa em amor, Ele veio ao nosso encontro e decidiu firmar uma aliança com o seu povo. Nós não éramos nada, sequer existia um povo de Deus. E Deus criou um povo, Deus criou uma nova nação, um povo que pudesse ser chamado como povo seu, a partir de Abraão. E hoje nós somos um resultado disso. Portanto, queridos, nós precisamos manifestar também por meio da nossa vida conjugal essa relação pactual que Cristo e Deus têm com a sua igreja. Não merecíamos. Deus tomou a iniciativa em amor, Ele veio ao nosso encontro. Ele nos perdoou. Jesus morreu ali na cruz do Calvário por cada um de nós. Essa mesma relação maravilhosa, pactual que Deus firmou com o seu povo, deve permear também a nossa vida conjugal. Não somos dois. Quando nós decidimos nos unir à luz da palavra de Deus, nos tornamos uma única carne. E por isso precisamos aprender a amar como Cristo nos amou. Precisamos aprender a perdoar como Deus nos perdoou. Mesmo firmando essa aliança, este pacto, quantas vezes o povo de Deus se rebelou, quantas vezes o povo de Deus violou o pacto que Deus firmou com o seu povo e o povo firmou com Deus. Ainda assim, Deus derramou sua graça, Deus continuou perdoando o seu povo inúmeras vezes. Esse mesmo amor e essa mesma relação deve permear também a nossa vida conjugal. Por isso eu quero finalizar dizendo para você o seguinte:
Muitas igrejas estão sofrendo hoje. Estão sofrendo porque o inimigo conseguiu atacar o coração da igreja. O coração da igreja se chama família. Lá no Jardim do Éden, o inimigo ele se infiltrou e contaminou o coração do primeiro casal. Colocou no coração daquele casal mentiras. Fez aquele casal acreditar que poderia viver bem, que poderia ser bem-sucedido, que poderiam ter o mesmo conhecimento de Deus. Eles foram enganados, eles foram manipulados por Satanás. Eles caíram na mentira de Satanás e por isso a imagem de Deus ficou desconfigurada em nós. Embora o nosso casamento deve retratar uma realidade maior e superior, conforme eu já disse, o pecado desconfigurou isso. E nós temos o desafio, ao encontrarmos o amor de Deus, de permitir que Ele transforme a nossa relação a cada dia, para que de fato o mundo veja que Cristo é o Senhor do nosso casamento, que Cristo é o Senhor do nosso matrimônio. Quando Satanás entrou na família lá no Éden, a família ficou desconfigurada. Os efeitos são inúmeros que nós, infelizmente, temos que arcar até hoje. Trouxe uma epidemia de divórcios, uma epidemia de traições, de adultérios, de imoralidades, epidemia de vícios. Quantas famílias estão com pessoas amadas com problema no álcool, com problema nas drogas, com vícios de pornografia? Quantos suicídios não estão acontecendo nas famílias? Quantas mentiras não estão acontecendo no ambiente doméstico? Cônjuges que não conseguem mais confiar um no outro e por isso guardam segredos, porque não conseguem mais se abrir, porque a confiança se perdeu, a confiança foi para o espaço. O inimigo tem entrado em muitas famílias, tem colocado muitas mentiras. E por isso ele tem atacado o coração da igreja, que é a família. Para quem está nessa situação, para quem cedeu às artimanhas do inimigo, Deus tem uma palavra para você nesta noite. Ainda há esperança. E por isso eu leio para ti, para encerrar, Salmo 127, versículo de número 1. Se o Senhor não for o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se o Senhor não é aquele que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Quero dizer para você que Jesus não veio apenas para resgatar um indivíduo específico aqui ou acolá. Jesus veio para fazer muito mais. Jesus ele veio para resgatar a família. E talvez a sua família precise nesta noite de um socorro de Deus, de um resgate, de uma libertação, de uma intervenção do Senhor, de uma reestruturação, de uma restauração. Eu quero dizer para você que Deus é a solução para o seu problema nesta noite, em nome de Jesus. Por isso o pastor Antônio Mendes, ao falar sobre a cruz e o túmulo de Cristo, que ambos estão vazios, ele diz que são dois vazios que preenchem, ou seja, são a única esperança que podem refazer aquelas famílias que estão destruídas, que deram brecha, que o inimigo, que Satanás encontrou um lugar, está causando morte, está causando destruição. Esses dois vazios na cruz e no túmulo, aquele que venceu a morte, Cristo Jesus, ele pode começar a construir uma história nova no seu casamento e na sua família.
Ele pode começar a fazer novo nesta noite. O que você precisa? O que não está funcionando bem? O que está tirando o teu sonho? O que está tirando a tua paz no seu casamento ou na sua família? Gálatas capítulo 3, versículo 13, diz: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Este é o amor de Cristo por cada um de nós. Ele morreu como maldito, porque Ele escolheu morrer em nosso lugar, como nosso substituto, para nos dar vida. Perceba como é forte quando a palavra de Deus compara o nosso relacionamento conjugal com o amor e o relacionamento que Cristo tem com a sua igreja. É forte, é pesado. E por isso nós não podemos desprezar ou minimizar o valor e a profundidade que Deus dá à instituição sagrada da família. Família não é juntar os trapos. Família não é um sustentar o outro. Família não é simplesmente colocar filhos no mundo e largá-los por aí. Família, de fato, é nós construirmos uma relação conjugal que seja um retrato o mais fiel possível da imagem original, que é a relação de amor que Cristo tem para com a sua igreja. Por isso, pela graça de Deus, Ele reconstrói famílias que estão destruídas pelo caos do pecado. Talvez você esteja se perguntando: como que eu posso fazer isso? Eu preciso disso. Eu quero isso para a minha vida, eu quero isso para o meu casamento, eu quero isso para a minha família. Duas questões importantes. Em primeiro lugar, pelo poder da palavra de Deus. Colossenses 3,16 vai dizer que a palavra de Deus precisa habitar ricamente em vós. Eu quero dizer para você que se a palavra de Deus não for o centro da sua vida conjugal, você não vai viver bem e nada vai mudar. Você precisa buscar ao Senhor desta palavra, permitir que de fato ela penetre na sua vida, no seu casamento. Somente a partir daí, a mudança, a restauração irá acontecer. Você precisa ir de encontro à palavra de Deus. Você precisa estar disposto a permitir que Deus, por meio da sua palavra, opere a mudança que você necessita, seja no ambiente do seu casamento ou da sua família como um todo. E além da palavra de Deus que precisa habitar ricamente em ti, você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus, conforme Efésios capítulo 5, versículo 18 vai dizer. Não devemos nos embriagar com vinho, mas devemos de fato ser cheios do Espírito Santo de Deus. A maior evidência de que o Espírito Santo de Deus de fato está na sua vida, ela é manifestada no lar. Quando de fato o Espírito Santo de Deus está controlando a nossa vida, isso reflete no nosso casamento, isso reflete na vida dos nossos filhos. A fé cristã, ela deve funcionar principalmente no lar. Se ela não funcionar no lar, ela não vai funcionar em nenhum outro lugar. Por isso que o nosso casamento ele precisa refletir a relação de amor que Cristo tem com a sua igreja. Se não funcionar no lar, não vai funcionar em nenhum outro lugar. Isso é algo evidente no seu casamento? Você e o seu cônjuge têm caminhado no mesmo propósito, numa mesma direção que de fato é refletir a glória de Deus? Os filhos que você colocou no mundo, você colocou com um propósito que visa glorificar a Deus?
A relação de amor que você tem para com a sua família, de fato, tem sido uma cópia mais fidedigna possível da relação de amor que Cristo tem com a sua igreja? Isso precisa acontecer. A maior evidência da ação do Espírito Santo de Deus precisa acontecer no ambiente da família. Cristo precisa ser o Senhor. Cristo precisa ser o centro. Por isso que a família é a área mais sensível que existe. Por isso que o inimigo, ele procura atacar continuamente a família. Porque se ele destruir a família, ele destrói a sociedade. Ele destrói a igreja. Mas aqueles que estão firmados num alicerce sólido, aquele que entende que somente Deus pode ser o construtor da sua casa, certamente vai vivenciar uma vida conjugal e familiar toda especial. O amor de Deus vai aumentar dia após dia e, de fato, o mundo vai ver em ti, no seu casamento, na sua vida matrimonial, um retrato maravilhoso da relação de amor de Cristo para com a sua igreja. Eu quero finalizar orando pela sua vida. O que precisa ser construído, ou melhor, reconstruído, na sua vida matrimonial ou na sua vida familiar como um todo? O que não está legal? O que não está agradável? O que não está prazeroso? O que tem roubado a sua paz? O que tem tirado o seu sono? Talvez você entendeu aqui nesta noite que a definição de família segundo o Senhor é algo muito maior e mais profundo do que até então você entendia. Isso é muito sério. Isso não é brincadeira. Eu espero que Deus de fato abençoe ricamente a sua vida nesta noite em nome de Jesus. Quero orar por você. Quero orar pela sua família em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, muitas definições estão acontecendo acerca da família. Mas quando nós vamos para a palavra de Deus, a gente vê o quanto isso é sério, o quanto isso é profundo. Por isso, Pai, a gente não pode se casar com qualquer um. A gente não pode se unir com qualquer um. Eu preciso de fato se entregar, nós homens, pelas nossas esposas, assim como Cristo amou e se entregou pela sua igreja e morreu por ela ali na cruz do Calvário. Eu preciso viver, ó Deus, uma vida matrimonial que de fato glorifica o Senhor. O casal precisa caminhar, ó Deus, segundo os propósitos do Senhor, amando ao Senhor, servindo ao Senhor, buscando a direção do Espírito Santo do Senhor para as suas vidas. Eles precisam viver os mesmos propósitos, precisam viver os mesmos ideais, ó Pai. Por isso eles precisam considerar um ao outro em amor, ouvir, consultar, caminhar juntos. Por isso, Pai, que nesta noite todo ego, todo egocentrismo começa a ir embora em nome de Jesus. Aquele homem ou aquela mulher que está colocando, ó Deus, o seu interesse acima do interesse do seu cônjuge, em nome de Jesus, não permita que isso continue acontecendo nesta noite, em nome de Jesus. Eu preciso amar a pessoa que eu escolhi como presente do Senhor, passar todos os dias da minha vida de forma vitalícia, Senhor. Eu preciso colocar os interesses dela ou dele acima dos meus, ó Pai. Por isso, Senhor, começa a restaurar aquele casamento em que cada cônjuge está caminhando para um lado diferente, em que não há mais paz, em que não há mais harmonia, em que eles não sabem mais a direção para a qual devem ir, ó Pai. Aquelas famílias que estão com relacionamento perturbado, conturbado, que estão com vícios,
que estão com desajustes de inúmeras ordens, ó Pai. Nesta noite o Senhor nos ensinou por meio da sua palavra que o Senhor é o Deus que restaura, que o Senhor é um Deus que cura, que o Senhor é um Deus que firmou aquele pacto, aquela aliança com o seu povo, e por inúmeras vezes quando o povo violou essa aliança, o Senhor continuou amando, perdoando e se entregando pelo seu povo e pela sua igreja. Assim deve ser nós também, ó Pai, em nome de Jesus. Por isso, Senhor, que o amor do Senhor possa prevalecer sobre o ambiente doméstico. E com interesse, com alegria, que os sonhos de quem nós mais amamos seja uma prioridade em nossa vida, Pai. Que levemos isso em consideração. Começa a curar, começa a restaurar, Senhor, em nome de Jesus. Se alguém está com um casamento destruído a partir desta noite, Deus, que a obra de cura comece a acontecer, Pai. Assim como o Senhor perdoou e morreu pela sua igreja, nós devemos amar e perdoar uns aos outros em amor, Pai. Em nome de Jesus, que a bênção do Senhor, que o seu amor, a sua graça esteja sobre a nossa vida conjugal, sobre os nossos filhos, sobre toda a nossa casa, hoje, amanhã e para todo o sempre. Amém. Feliz dia dos namorados. Deus abençoe sua vida e a sua casa. Boa noite.